Tá entendendo? Eu recebi o dom de falar em língua referente àquelas nações que estão me escutando, e aquele povo recebeu o dom do Espírito para escutar conforme a sua língua natural. Aqui explica também como pode eles falar na nossa língua materna, ou seja, eles mesmo aqui explica a nossa língua, ou seja, você nasceu falando em outra língua? Que eu saiba, não. Se você é filho de brasileiro, você vai nascer na língua brasileira e vai crescer falando brasileiro, ou seja, português. Tá certo? Se você nasceu na Itália, você vai crescer e falar italiano. Tá entendendo? Então, vocês aqui têm que entender que isso aqui não se baseia, tá certo? Esse falar em línguas aqui de Pentecostes não tem nada a ver com falar em língua hoje que falam entre das igrejas. Tá certo? Não tem nada a ver. Eu aprendi errado, tá entendendo? Porque eu aprendi que esse versículo aqui, tá entendendo? O falar em línguas hoje é baseado nesse versículo aqui. E não tem nada a ver. Aqui fala em idiomas, tá entendendo? E aqui tá bem explicado que cada um tinha 18 nações aqui. Cada um escutava conforme a sua língua materna, ou seja, a sua língua desde de criança. Tá certo? Então, assim, isso aqui não tem embasamento bíblico para eu falar em línguas hoje, se referindo a Atos dos Apóstolos. Tá entendendo? Ou seja, mais um texto, mais um capítulo da Bíblia interpretado, tá entendendo? Interpretado de maneira errada. Infelizmente, aqui eu tenho que falar isso. Tá certo? Muitos vão querer criticar, não, porque isso aqui, não sei o que. Não, mas está fora de contexto. Aqui não tem nada a ver, aqui, essa passagem aqui, se relacionar às línguas de hoje. Tá entendendo? Pode citar até outros versículos aqui, outros capítulos da Bíblia, mas este aqui, nesse contexto aqui, de Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver com a língua que é falada hoje nas igrejas. Tá entendendo? Então não reconhece aqui dizer, da mesma forma que o Atos dos Apóstolos foi batizado em língua, eu vou ser batizado hoje aqui também. Não, porque essa língua aqui se refere a idiomas. Tá certo? Aqui não tem nada a ver com línguas hoje que você não entende o que é que está falando da igreja. Né? Quando está aquele, vamos se dizer, né, falar dentro da igreja, aquele mover lá, é todo mundo falando, ninguém entende nada, tá entendendo? E fica aquela, vamos se dizer, aquela bagunça ali, você não sabe o que é que está falando, porque um fala num contexto, outro fala no outro, e você fica ali tentando saber o que é que está sendo falado ali, e você não entende nada. Já aqui não, aqui cada nação, cada povo, cada pessoa entendia conforme a sua língua materna, ou seja, a sua língua do seu estado. Tá entendendo? Aqui já diz logo que o Espírito Santo deu cada um conforme a sua língua. Ou seja, os apóstolos falavam, recebeu o dom de falar em línguas, tá certo? Eles falaram e cada um escutou conforme a sua língua natural do seu país. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Irmão, então quer dizer que isso aí não pode acontecer? Mas pode. Entendeu? Deus é poderoso para que aconteça isso. Tá entendendo? Jamais aqui eu estou tirando o poder de Deus. Por exemplo, se você estiver em outro estado, por exemplo, eu saio do Brasil, eu vou para a Rússia. Por exemplo, eu vou lá para a Rússia. Eu não sei falar lá a língua de lá. Tá entendendo? Aí de repente lá Deus quer falar com alguém, quer me usar. Ele pode muito bem me dar o dom de falar da língua russa. Tá entendendo? Mesmo sem eu saber falar. Ele pode me dar este dom naquele momento para falar com tal pessoa? Pode, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele pode fazer o que ele quer. Tá entendendo? Agora, se tratando de relação hoje, aqui foi um dom da época. Tá entendendo? Onde Deus queria, né, fazer o seu mover para que todas as nações ali presentes vissem o agir do Espírito Santo. Tá entendendo? Mas hoje eu não posso dizer que é um dom. Por quê? Porque hoje todas as línguas ela pode ser estudada. Por exemplo, eu posso pagar um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de japonês, um curso de hebraico. Eu posso fazer qualquer curso para falar a língua. Ou seja, não se torna mais um dom. Tá certo? Mas sim um ensinamento, ou seja, eu posso estudar essa língua para poder vir aprender. Então não é considerado mais um dom, tá certo? Agora sim, Deus pode lhe usar em qualquer contexto, será da sua vida, você pode estar em qualquer canto aí, você aprender, ou seja, você falar, de repente,
Por exemplo, você está nos Estados Unidos, de repente ali você fala inglês para alguém. Você não sabe falar inglês, mas de repente você fala. Foi um agir de Deus naquele momento, tá entendendo? Deus lhe usou naquele momento para tal pessoa. Aí sim, aí o Espírito Santo desceu sobre você neste momento para que aquela pessoa daquele estado escutasse a sua língua, conforme a língua do estado que ela mora. Tá entendendo? Eu estou dizendo que isso não pode acontecer? Não. Pode acontecer? Pode. Que Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Da mesma forma que aconteceu antes, também pode acontecer hoje. Tá entendendo? E eu creio que há testemunho, que eu já escutei testemunho dessa maneira, que a pessoa viajou para outro país e de repente, sem saber de nada, falou lá e só falou mesmo e pronto. Também nunca mais falou, ou seja, Deus usou só aquele momento. Tá entendendo? Então, assim, o que eu quero deixar aqui claro é que esse texto, tá certo? Esta passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, que é muito falada dentro das igrejas, para dar o embasamento de que hoje falando em língua se refere a esse contexto aqui, não tem nada a ver. Eu quero deixar aqui bem claro que esse contexto bíblico, tá certo? Em Atos dos Apóstolos, está relacionado à língua natural de cada país aqui presente. Tá certo? Naquele contexto do Atos dos Apóstolos. Ou seja, tinha 18 nações ali presentes, e as 18 nações, cada um, escutaram conforme a sua língua natural do seu estado, ou do seu país. Tá certo? Os discípulos receberam dons do Espírito Santo para falar em línguas, e eles receberam também este dom para escutar na sua língua natural. Tá certo? Então aqui não tem nada a ver de línguas estranhas que é falado hoje dentro das igrejas. Para que vocês entendam, tá certo? Então isso aqui é só um esclarecimento, porque eu aprendi de forma errada, tá certo? Porque eu aprendi achando que hoje o falar em línguas estava se referindo a Atos dos Apóstolos. E não é, meus irmãos, tá certo? Não é. Eles tiraram esse contexto bíblico aqui para dar embasamento no falar em línguas hoje dentro das igrejas. Tá certo? Então esse aqui é o esclarecimento que eu venho trazer de hoje, tá bom? Muitos aí podem questionar ou não achar correto ou discordar de mim, mas a realidade é essa, tá entendendo? Eu falo aqui do jeito que a Bíblia é, meu irmão. Tá certo? Eu não posso aqui acrescentar o que não está aqui na Bíblia, tá entendendo? Eu não posso simplesmente dizer que o que eu falo hoje dentro da igreja, o falar em língua de outro da igreja, eu vim para esse texto aqui e dizer, tá vendo aqui, meus irmãos? Aqui estava aqui os discípulos tudinho junto, que eu aprendi assim. O discípulo está aqui tudinho junto aqui e desceu o Espírito sobre todos e todos falaram em língua. Só que não explica qual era a língua da época. Entendeu? De que forma que está explicando. Só diz que teve um vento impetuoso, que o Espírito Santo desceu na casa e todos foram batizados. Tá entendendo? Todos batizados. Tá certo? Só falam isso. Mas não diz que aqui está se referindo a idiomas de cada nação que estava presente aqui nessa confraternização. Ele não explica isso. Ou seja, aí dá um entender para quem está escutando que aquele mover todinho ali do Espírito Santo foi só para falar em línguas. Ou seja, dando a entender que a língua da época era a língua falada hoje na igreja. Não é. Aqui está se referindo em idiomas. Tá entendendo? Romanos, Pérsia. Ainda diz as nações tudinho que estava presente. Tem nem como você confundir, porque está aqui tudinho. Aí se você não estudar, meu irmão, você não vai saber isso aqui nunca. Se você for ficar só no que o líder fala, você não vai saber nunca disso aqui. Porque você vai ter que pegar aqui essa passagem, ler todinho e verificar. E aqui ainda diz qual foram os países da época que estavam presentes. Ásia, Frígia, Porfília, Egito, tá entendendo? Líbia. Tá aqui um monte de países. Tá certo? Então, meu irmão, esse é o pequeno vídeo que eu trago para vocês, para que vocês entendam que o falar em línguas de hoje não está relacionado ao ato dos apóstolos, tá certo? Tá certo? Aí aqui fala que todos, né, o Espírito Santo pousou sobre eles, tá certo? E todos começaram a falar, tá entendendo? A escutar em língua da sua naturalidade do seu país, tá certo? Então esse é o pequeno vídeo, tá certo? Explicando um pouquinho para que vocês entendam o que é falar em línguas. Que Deus abençoe, graça e paz, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.